Olá, aqui quem está falando é o pastor Giovanni Correia. Eu sou também médico na cidade de Caratinga, Minas Gerais, cidade essa que eu nasci. E fui para Belo Horizonte, estudei lá medicina. Quando eu terminei meus estudos, eu fui para o estado do Pará. E hoje eu quero falar para vocês também um pouco da história do Ministério El Shaddai. Então, vamos falar um pouco sobre o Ministério El Shaddai. É lógico que para falar do Ministério El Shaddai, em primeiro lugar tem que falar de Jesus, porque o objetivo maior é glorificar o nome do Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no versículo 3, diz assim, que Jesus ensinou-lhes então muitas coisas por meio de parábolas como esta. Eis que um semeador saiu a semear. Bem, eu morava no estado do Pará, era médico, eu tinha 37 anos de idade, e um dia uma pessoa semeou essa palavra no meu coração. E essa palavra caiu no meu coração e pelo mover de Deus, pela misericórdia do Senhor, pela graça de Deus, essa palavra produziu o efeito que Deus espera que ela produza no coração de cada um em que ela é semeada. Aliás, eu pergunto, como você tem recebido a palavra de Deus? Ela tem sido semeada de diversas maneiras, de diversas formas, pela mídia, pelas igrejas, pelos evangelismos. São muitas as maneiras com que a palavra tem sido semeada, mas como você tem recebido? Graças a Deus, o Senhor abriu meu coração, eu recebi essa palavra e essa palavra começou então a transformar a minha vida. Isso aconteceu em 1997. E eu, então, logo me tornei membro de uma igreja. Eu converti em julho, quando foi em dezembro, eu estava sendo batizado. E também em dezembro eu já estava auxiliando na direção de uma igreja. Isto lá na cidade de São Domingos do Araguaia, às margens da Transamazônica, no estado do Pará. E aquela palavra que o Senhor lançou no meu coração, que o Senhor semeou no meu coração, ela foi produzindo em mim um desejo ardente de completamente mudar de vida. Porque o Senhor Jesus não nos chama para mudar de religião. Ele não nos chama para poder mudar de placa de igreja. O Senhor Jesus nos chama para a salvação, para a vida eterna. Então o Senhor Jesus nos chama para mudar de vida. Porque para ter a vida eterna na presença do Senhor, nós temos que andar nos princípios de Deus. E para que isso aconteça, nós temos então que mudarmos de vida. Eu, por exemplo, como médico, levava uma vida como a maioria dos cidadãos levam, né? Sem se preocupar com as coisas espirituais, sem se preocupar com a palavra de Deus, sem se preocupar em onde eu iria passar a minha eternidade. Mas a partir do momento em que essa palavra chegou no meu coração, esta passou a ser a preocupação número 1 para mim. E quando eu entendi o valor da salvação, eu comecei a pensar que essa salvação não era só para mim. Ela era para todos, porque a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então, todos têm a oportunidade de crer em Jesus, de crer nesta palavra e permitir que Jesus transforme a sua vida como transformou a minha. Então, eu converto em 97, quando foi dezembro de 97, eu já estava ajudando a direção de uma igreja na cidade de São Domingos do Araguaia, apaixonado por Jesus, apaixonado pela palavra e ansiando levar essa palavra a todos quantos eu pudesse levar. E a partir daí nós começamos então a anunciar o evangelho na cidade de São Domingos do Araguaia, lá no estado do Pará. E quando foi em 1999, nós participávamos de uma igreja, mas o pastor daquela igreja, naquela ocasião, ele quis seguir a caminhada dele e ele então naquela cidade de São Domingos, disse, olha, vocês continuem a vida de vocês, porque eu vou continuar a minha. E a partir daí nós ficamos um grupo de em torno de 23 irmãos, reunindo na sala da minha casa, lá na rua Crísio Santos, 460, na cidade de São Domingos do Araguaia, próximo à Transamazônica. E ali então nós começamos um período de oração. E começamos a orar ao Senhor e pedir a Deus uma direção daquilo que o Senhor queria conosco. Era uma cidade pequena, haviam poucos ministérios na cidade e nós tínhamos uma proposta para nós mesmos. Vamos nos dividir, cada um vai para uma igreja, cada um vai de acordo com aquilo que melhor
se identificam, um vai para uma assembleia, outro vai para outro, ou vai para quadrangular, ou então vai para batista, e assim por diante. Porém, não foi isso que Deus queria para nós. O Senhor produziu naquele grupo ali um chamado agora para difundir o Evangelho a partir do início de um trabalho. E nós ficamos muito impactados com esse chamado do Senhor Jesus. E a partir daí nós começamos então um trabalho na cidade de São Domingos do Araguaia, em novembro de 99, quando Deus usou 2 pastores para consagrar a mim como pastor do ministério El Shaddai. El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso. E o nosso lema é que Jesus é o caminho, porque nós cremos que só Ele verdadeiramente é o caminho que conduz a Deus e à vida eterna. E a partir daí, nós começamos então, novembro de 99, a pregar a palavra em São Domingos do Araguaia e começamos a alcançar as cidades vizinhas. Fomos para São Geraldo, depois fomos para o estado Tocantins, depois viemos para Minas Gerais. Hoje nós estamos também no estado do Maranhão, estamos em diversas cidades do sul do Pará e também no norte do Pará. Estamos também em algumas cidades do Tocantins, no estado do Goiás, várias cidades aqui no estado de Minas Gerais, principalmente aqui no leste de Minas. E estamos também com trabalhos missionários. E até temos o trabalho em Bissau, que é a capital de Guiné-Bissau. Lá nós temos 2 igrejas, nós temos 2 escolas e temos um projeto de nutrição, onde são atendidas diariamente às vezes atendia cerca de 300 crianças com alimentação diária, porque o missionário teve a oportunidade de um dia ver uma criança morrer de fome naquele lugar. Então ele viu que não bastava levar a palavra, era necessário, além do alimento espiritual, levar o alimento físico. E Deus permitiu que ele tivesse essa graça e hoje nós estamos aliançados com outros ministérios também que nos ajudam, assim como nós estamos aliançados para ajudar a outros, uma aliança leva a outra. Outros aliançaram a nós e nos ajudam também a manter diariamente estas crianças ali em Guiné-Bissau. Então nós podemos ver o poder desta palavra. E hoje nós temos a sede do ministério que foi criado lá no estado do Pará, a partir da sala da minha casa, mas que a sede começou lá em São Domingo e hoje, juridicamente, ela está aqui em Caratinga, estabelecida, e Deus nos deu a oportunidade de construirmos uma sede local aqui, e hoje, daqui, nós temos, então, a oportunidade de continuar semeando esta palavra. Eu não projetei ser pastor. Eu não projetei iniciar igreja nenhuma. Porém, Deus já tinha projetado para mim. Quando eu permiti que a palavra dele entrasse no meu coração, aí iniciou um projeto dele para a minha vida. E hoje ele está apenas executando esse projeto na minha vida. Descubra o projeto de Deus para a sua vida.